Pois é, irmão, o nosso tema nesta noite é paciência. Paciência, irmã. Paciência, irmão. Paciência, amiga. Paciência, amigo. Paciência. Nós estamos vivendo num mundo atribulado. Todos estão com os nervos à flor da pele. Basta olhar diferente, já temos problema. As pessoas não estão se aguentando mais. Até mesmo dentro de casa, as pessoas estão se estranhando e nós perdemos a paciência. Não é assim? Nessa noite, eu quero compartilhar, à luz da palavra de Deus, o nosso andar em paciência, a recomendação das Escrituras para o trilhar bem no nosso caminho aqui na terra. Mas eu quero primeiro contar um episódio de paciência. Um homem de Deus chamado Ezequias, rei da realeza do povo de Deus. Esse homem ficou doente e a sua doença era mortal. Não tinha escapatória. E então a ordem que vinha para ele diretamente do céu era esta: Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Isso era um desígnio celestial para esse homem de Deus. O que ele fez? Recebeu a notícia, ele virou o rosto para a parede, ele orou a Deus e chorou copiosamente. Me chamou a atenção no texto essa expressão, ele virou o rosto para a parede. Eu costumo falar às vezes que quando eu fico sozinho, fechado num quarto, e eu não tenho ninguém para conversar, eu fico falando com as paredes. As paredes nos ouvem, e as paredes ficam impregnadas com o som, com a sonoridade da nossa voz. As paredes ficam impregnadas com as nossas lágrimas. E aquele ambiente de solidão é um lugar de tristeza, de mágoa, de amargura e de dor. E é nesse momento, é nessa situação, que muitas vezes alguns perdem a paciência. Mas Ezequias vira para a parede, ele desabafa para Deus toda a sua dor, toda a sua ansiedade e chora copiosamente. O que ocorre depois disso? O que ocorre é que a Bíblia diz assim: Deus ouviu o lamento de Ezequias. Deus ouviu as suas razões. E a Bíblia diz mais, diz que Deus viu as suas lágrimas. Então Deus ouve a sua voz e Deus vê as suas lágrimas derramadas. Então o que fez Deus? Vejam que o desígnio de Deus estava determinado. Ele ia morrer. Era o final do tempo para Ezequias, era fim de linha. Mas diante do clamor, do pedido, da súplica e do lamento, Deus então é tocado no seu coração e oferece para ele uma outra oportunidade. Então Deus interfere. E aqui eu quero fazer um ressalto muito especial. Se o desígnio de Deus vem programado e está certo, para que ele altere esse desígnio, ele altera outras coisas mais. Porque tudo vem concatenado e de repente uma alteração afeta outras partes. Vejam no caso de Ezequias. Deus pessoalmente interveio e ele concedeu um plus, um algo a mais para o seu servo Ezequias. E o que foi esse algo a mais?
Deus deu a ele 15 anos mais de vida. Uma boa quantia. Eu fico pensando, 15 anos mais de vida, muita coisa pode acontecer. Olhe para você, amigo, olhe para você, amiga, olhe para você, irmão, olhe para você, irmã. 15 anos a mais na vida. Agora que você sabe que você tem 15 anos a mais, você vai caprichar, você vai se esforçar, você vai se encher de paciência para fazer o melhor da sua vida. Então Deus determinou 15 anos a mais para a vida de Ezequias. Em segundo lugar, houve uma interferência na raça, no povo. Houve uma interferência no comando dele, porque Deus concedeu um plus a mais. E esse plus atingiu todo o povo. E o que Deus conseguiu foi a libertação do povo, foi a vitória, foi a honra, foi a glória. Ezequias foi abençoado, o líder foi abençoado e o povo foi abençoado. Louvado seja o Senhor por isso. Mas teve uma terceira interferência. E a terceira interferência foi na natureza. Como um sinal da interferência de Deus para alguém muito especial que lhe custava caro, houve uma interferência celestial e 10 graus de volta no relógio de Acás aconteceu. Isso significa que o sol recuou 10 graus. Houve uma interferência celestial. Então vejam que uma mudança só, ela ocasiona interferências em outras partes, para que a graça se manifeste. Isso nos traz de lição algo notável. Cada vez que eu sou acometido de forma maravilhosa pela paciência de Deus, e eu consigo alterar o rumo de um acontecimento, de uma pessoa, de uma situação, outras alterações acontecem. Porque há interferências e sempre elas são boas e positivas. Agora vejam o relato do próprio Ezequias. E Ezequias, ainda no seu incômodo que passava, ele disse assim: eu esperei com paciência. Ezequias foi tomado de paciência quando ele recebeu o vaticínio de que ele ia morrer. Mas ele disse mais, ele disse até de madrugada: como um leão, o Senhor quebrou todos os meus ossos, ele me rebentou, ele me estraçalhou. E então, noite e dia, Deus foi dando cabo de mim. Ele sentia o esvair da vida, ele sentia o perder da vida, ele sentia que a vida ia lhe faltar. E então ele disse, como o grou, ou como a andorinha, ou como o pássaro, eu chilreava, eu pipilava. E ele diz, eu gemia como a pomba, eu arrulhava como a pomba. E os meus olhos se cansaram de olhar para o alto, perdido. Eu oprimido, eu só fazia um apelo, que o Senhor fosse o meu fiador. A situação desse homem não tinha saída. Ele não tinha escape. E eu fico a olhar e apreciar pessoas no nosso mundo vivendo esse tipo de situação. Não há saída. O veredito é cruel, eles estão de partida. No entanto, Ezequias orou, Ezequias clamou, Ezequias pediu, Ezequias chorou, e o coração de Deus foi tocado e mudou a sorte de Ezequias. Mas o que ele diz? Ele diz, eu esperei com paciência. Então, irmã, irmão, amiga, amigo, por que não esperar com paciência? Espere com paciência. Paciência
calma, calma, espere. Eu quero ressaltar um outro personagem da palavra de Deus. O outro personagem é o famoso Jó. E Jó, no capítulo 6, o registro é assim: qual é a minha força para que eu espere? Ele não tinha mais força. E ele se perguntava: onde está a minha força para que eu possa esperar? Eu não tenho mais força para nenhum tipo de espera. E então ele dizia outra coisa: qual é o meu fim para que eu tenha paciência? Jó estava sem noção. Nesse momento da vida dele, ele ainda não tinha a noção exata dessa figura desse Deus que ele foi encontrando na adversidade. E então, Tiago, numa referência muito mais tarde, diz assim a respeito do patriarca: meus irmãos, Tiago dizendo, tomai por exemplo, exemplo de aflição, a paciência dos profetas. Isso é Tiago falando muito tempo depois. E o que recomenda Tiago? Tome, por exemplo, a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Qual a característica principal deles? Paciência. Tiago falava dos profetas. E nós que temos por bem-aventurados os que sofreram, vocês ouviram então sobre a paciência de Jó, a quem eu me referi agora. E vocês viram que ao final da vida maravilhosa que ele teve, o fim que Deus deu. Ele estava desesperado, em baixa, completamente destruído. Esperou com paciência e no conhecimento apropriado de Deus. Aí Tiago diz assim: vocês são testemunhas dos relatos do fim que Deus deu a ele. Isso aconteceu por quê? Porque o Senhor é misericordioso e piedoso. Quando Tiago fala isso, o nosso coração fica cheio de esperança, fica cheio de expectativa e fica cheio de paciência. Então, amigo, amiga, irmão e irmã, se você está atravessando o vale de Baca, se você está na pior, se você está na dificuldade, se você está num terreno sem solução, o que eu tenho a lhe dizer nessa noite é: paciência, paciência, paciência. No livro de Romanos, no capítulo 12, o texto diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Essas três características, elas fazem parte do cristão, ou deveriam fazer. Então eu ressalto aqui para você, irmão, agora é para você. E eu quero que você olhe para mim bem, e eu falo para o cristão agora: você tem que se alegrar na esperança. Nós não concebemos aquele cristão, ou que se diz cristão, que não tem alegria no coração. Se falta alegria no seu coração, há algo de errado com você. E a palavra de Deus, nesse imperativo, diz: alegrai-vos na esperança. Nós somos dotados dessa esperança, essa esperança que inunda o nosso coração, a esperança no porvir, a esperança naquilo que é eterno, que está no nosso coração. E então o livro de Romanos registra em segunda etapa: agora vocês devem ser pacientes. Pacientes aonde? Em quê? A resposta: pacientes na tribulação. Pois é, amigo, é na tribulação que a nossa paciência é provada. Nós temos que passar por ela. Ela é depuradora, ela consegue nos ensinar. A tribulação vai cortando aquilo de excesso,
vai queimando aquelas gordurinhas que nós adquirimos e achamos que era boa, e não é. E nós vamos percebendo que nós temos que ser moldados, e nós só o somos através da tribulação. Se você olhar para esse ano que passou, desde março, aquele tempo todo de tribulação, de expectativa, de luta, você chegou no limiar do ano, na passagem do ano, até atribulado. E você pensava, ufa, eu tenho que dar um salto para o outro ano. Eu quero passar por isso. Você queria sair da tribulação. Mas eu quero lhe dizer nessa noite, amigo, amiga, irmão e irmã, você está na passagem ainda. O que você tem que ser é paciente. A tribulação ainda não acabou. E o terceiro ponto ressaltado aqui em Romanos, no capítulo 12, versículo 12, é perseverai em oração. E eu falo agora para o cristão, e é para você, cristão. A sua tarefa é perseverar em oração. Muitos se dizem cristãos, mas eu duvido que eles estão gastando tanto tempo em oração, porque é difícil orar, é difícil falar com o Pai, é difícil gastar tempo com Ele, é difícil estar fechado num quarto olhando para as paredes, é difícil. Mas aqui o imperativo é persevere orando ao Senhor, persevere, continue na oração. E mesmo que não venha nada, que não apareça nada, que nada lhe soe aos ouvidos, persevere na oração, porque Deus há de ouvir a sua voz. Ainda no livro de Romanos, no capítulo 15, versículo 4, diz assim: tudo lá atrás estava escrito e foi escrito para o nosso ensino, o que consta na palavra de Deus. Para quê? E a resposta vem: para que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Então, uma coisa vai sendo atrelada à outra. O que foi escrito é para nosso ensino, é para nosso conhecimento, para que nós tenhamos paciência e consolação, e pelas Escrituras nós tenhamos esperança. Louvado seja o Senhor por isso. Então, que o Deus da paciência, que o Deus da consolação, que Ele conceda o mesmo sentimento de uns para com os outros. Então, a lição que fica nessa noite, nessa parte, é que esse Deus que é paciente, esse Deus que é consolador, Ele há de conceder esse sentimento, o mesmo dele, que haja em um para com o outro. Então a recomendação nessa noite é que nós sejamos pacientes e consoladores uns com os outros. Essa é a nossa tarefa. Eu quero ressaltar aqui um outro exemplo, e agora diz respeito a Paulo com Timóteo. E aí Paulo está falando para o seu querido filho Timóteo. E ele diz assim: Timóteo, homem de Deus, foge dessas coisas. E ele relata as coisas do que ele tem que fugir. E aí ele relata outro tipo de coisa. E esse outro tipo de coisa, Paulo diz assim: agora, Timóteo, eu quero que você siga isto. 2 pontos. Timóteo, segue a justiça de Deus. Timóteo, segue a piedade de Deus. Timóteo, segue a fé de Deus. Timóteo, segue o amor de Deus. Timóteo, segue a mansidão de Deus. E Timóteo, segue a paciência de Deus. Paulo queria que o seu discípulo, o seu seguidor Timóteo, tivesse todas as virtudes do Pai Celeste,
para que aqui na terra a obra de Deus fosse semeada com toda virtude. Paulo queria isso desse homem de Deus chamado Timóteo. Mas eu vou além, porque a paciência ela não é requerida apenas dos profetas, ou foi dos profetas. Ela não foi requerida apenas a Timóteo, a Jó, a Ezequias, mas a paciência é também requerida às igrejas. As igrejas têm que ser pacientes. Paulo tem um relato no livro de Tessalonicenses, que ele diz assim, nós nos gloriamos em vocês, nas igrejas de Deus, por causa da paciência e da fé. Paulo ficava maravilhado, porque ele atestava na igreja do Senhor a paciência e a fé. Então, uma coisa que deve regrar a igreja, além da fé, é a paciência. A igreja tem que ser paciente. E aí ele acrescenta, em todas as perseguições e aflições que a igreja venha suportar. Não importa o que virá, não importa o que pode acontecer, mas a igreja tem que ser paciente em todas as perseguições, tribulações, ela tem que suportar tudo. Alguém diz que lá na Ásia, nas regiões mais difíceis, a igreja é perseguida. A igreja não tem a liberdade do Ocidente. No entanto, é a igreja que mais cresce na face da terra. A igreja perseguida, a igreja limitada, é a igreja que não enxerga barreira. E ela prossegue com paciência, com esperança e com perseverança na oração. E então eu digo mais que essa tarefa da paciência, ela tem um tempo de duração. E a pergunta aqui é essa: até quando dura a paciência? Até quando? A resposta, ela vem no livro de Tiago. E Tiago diz assim: irmãos, sede pacientes. Primeiro o imperativo, sede pacientes. Isso aqui não dá margem para dúvida, é um imperativo. Você tem que ser paciente. Paciência. Você tem que ser paciente. Continue paciente. E aí Tiago diz assim: seja paciente até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer, e até o fim, até o final, quando Cristo voltar aqui na terra. E a nossa expectativa aqui é que o Senhor volte. Hoje, por exemplo, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E ao final, eu sempre cito e lembro a igreja primitiva que ficava no clamor da volta de Cristo. Ora vem, Senhor Jesus. Eles esperavam a volta do Senhor. O Senhor ainda não veio. Mas no nosso coração, a expectativa é a mesma. E o clamor é o mesmo. Ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor volte para buscar a sua igreja. E então no livro de Tiago, ele registra assim: o lavrador lá na terra, ele espera o precioso fruto da terra. E ele aguarda com paciência, o lavrador aguarda com paciência até que venha a chuva temporã ou a chuva seródia. A chuva temporã é aquela chuva prematura, é a que cai antes. E a chuva seródia é aquela chuva tardia, a que vem depois. E o lavrador, ele fica esperando ou uma ou outra. Mas até que venha a chuva, ele é dotado de paciência, com esperança de que o fruto há de vingar. E então Tiago recomenda: irmãos, sede pacientes e fortalecei os vossos corações. Por quê? Ele responde:
porque a vinda do Senhor está próxima. Então, irmãos, Cristo está voltando, Ele há de voltar, e o nosso anseio, o anseio do coração é que Ele venha rapidamente, Ele venha buscar o seu povo, venha buscar os seus, venha buscar a sua igreja. Nós ansiamos por isso, que Cristo venha nos buscar. Mas a recomendação de Tiago é: enquanto Ele não vem, sejam pacientes no meio de qualquer tribulação que possa aparecer. Dito tudo isso, eu quero ressaltar e finalizar com uma tarefa. E a tarefa é a ressaltada por Paulo no livro de Tessalonicenses. E Paulo diz assim: eu rogo agora a todos os irmãos. E eu quero estender a palavra de Paulo para todas as pessoas na face da terra. Eu rogo a todos os irmãos, principalmente você, irmão cristão, eu rogo a todos que admoesteis os desordeiros. Irmãos, nós não podemos nos calar. A nossa voz tem que ser erguida. E aqui Paulo adverte assim: você tem que admoestar os desordeiros. Mas ele diz mais: mas você tem que consolar aqueles desanimados, o de pouco ânimo. Você tem que gastar tempo consolando os seus corações. E ele diz mais: vocês têm que sustentar os fracos, aguentar o rojão junto com eles. E aí finalmente Paulo diz: e vocês têm que ser pacientes para com todos. Dito isso, eu pego tudo isso que Paulo disse e eu coloco como uma tarefa para nós. Eu tenho que, irmãos, verificar as coisas que estão errôneas à nossa volta. E eu tenho que dar um jeito para que elas fiquem certas nos princípios de Deus. Não nos princípios humanos, não nas regras do homem, mas nos princípios divinais. Assim, eu tenho que admoestar. A palavra do Senhor tem que prevalecer. E em segundo lugar, eu tenho que trabalhar na consolação das pessoas, de todas as pessoas, principalmente das que estão desanimadas. Ainda ontem à noite, nós estávamos no encontro familiar. E aí das pessoas que lá estava, que é do interior, o nosso amigo Márcio Germano, que é sogro do meu filho, e ele tem um negócio que ele atende pessoas, e o negócio dele é em frente ao hospital, e muita gente sai dali com problema e para no negócio dele lá, na loja dele, e aí desabafa, e aí conta a sua mágoa, e ele disse: eu tenho um banquinho lá, e eu levo a pessoa para o banquinho, e eu vou acalmando a pessoa e vou atendendo os outros. Eu volto para a pessoa e vou acalmando. E eu vejo que eles estão desanimados. E outro dia chegou uma mulher desesperada, e ela falou: eu vou acabar com a minha vida. Ele levou para o banquinho e ficou lá aconselhando, orientando. Nem bem ele falava, chegou uma outra desesperada. Ele pôs as duas juntas. E aí as duas ele ficou ministrando ali naqueles banquinhos. Ele voltou para atender gente lá no balcão. Quando ele volta, as duas estavam se abraçando, chorando, consolando uma a outra. O que irmão Márcio está fazendo? Irmão Márcio está consolando as pessoas. Essa é obra de Deus. É isso que você tem que fazer. Essa é a sua tarefa de consolação para todas as pessoas que estão perto de você. Como tarefa ainda, Paulo adverte: agora, você tem que usar da sua força, da sua energia, da sua capacidade, do seu conhecimento, e você tem que sustentar, você tem que erguer, você tem que levantar aquele fracote, aquele que está caindo, aquele que não se sustenta. Você tem que dar a mão e erguê-lo para que ele não sucumba. E finalmente Paulo diz: agora, revista-se da paciência
para aguentar o rojão. Irmãos, não é fácil. Não é fácil. E você que tem um espírito mais belicoso, você que é mais ardido, você que não se aguenta, às vezes, a paciência tem que entrar. E você tem que aprender a engolir alguns sapos. Você tem que aprender a contar até 3, até 10, até 20. Você tem que aprender a respirar mais fundo. Você tem que aprender a ter consideração pelo outro. Você tem que aprender a reconhecer a fraqueza do outro. E você tem que ajudá-lo pacientemente para que ele saia daquilo. Mas mais que tudo isso, você tem que ter paciência para ensinar. Eu me lembro, e cada um que é pai há de se lembrar, quando teve os seus filhos, e eles vinham pequeninos, e pacientemente você ia ensinando as coisas a eles. E teimosamente, que a gente não sabe como isso entra na cabeça deles, eles fazem tudo o contrário. Aí o que o pai tem que fazer? O que a mãe tem que fazer? Tem que se encher de paciência e voltar a ensinar, e voltar a ensinar, e voltar a ensinar. Eles fazem tudo diferente. O que o pai tem que fazer? Voltar a ensinar com toda a paciência do mundo. Mas aí eu lhes digo, esse filho cresce, esse filho se casa, esse filho tem filhos, isso quer dizer que eles acertaram tudo? Não, eles podem errar. E quando eles erram, você como pai tem que fazer o quê? Se encher de paciência outra vez e voltar às mesmas práticas do ensino. Para quê? Para que ele aprenda mais uma vez. Então a gente vai até o final da vida assim. Paciência, paciência, paciência é a tônica do cristão. Então, 2021, novo ano. As coisas não estão resolvidas e agora nós temos que reconstruir tudo e nos construir. Nós temos que reprogramar e programar e nós não sabemos como. Nós precisamos de quê? Paciência. É uma paciência para uma reconstrução de algo que nós não sabemos como vai ser. Mas eu tenho que ter paciência. E com paciência nós vamos aprendendo a fazer cada pontinho que precisa para a nossa vida. Eu tenho dito lá em casa que eu tenho me tornado mais lento, cada vez mais devagar. Eu dirijo mais devagar, eu ando mais devagar, eu faço as coisas mais devagar, eu me levanto mais devagar, tudo é mais devagar. Porém, agora eu faço com mais qualidade. Antigamente era mais rápido e com menos qualidade. Agora é mais devagar e com qualidade. Eu procuro não errar. E eu quero propor isso para você nessa noite. Siga mais devagar, siga com paciência e não erre. Se você errar, você tem uma chance de voltar para consertar o erro. Você tem. E se fizer isso, você volta e faz certo com vagar, com paciência, para dar tudo certo lá na frente. Dessa maneira, irmãos, se agirmos assim, esse ritmo do mundo avassalador, nós o domaremos em nossas mãos e nós faremos o que é certo para tê-lo fazendo a vontade de Deus, que pacientemente nos orienta para que a paciência de Deus prevaleça aqui na terra. Então eu digo, paciência, irmã, paciência, irmão, paciência, amiga, paciência, amigo, paciência no Senhor. Ao Senhor a glória, toda a glória. Ao Senhor a glória, toda a glória. Ao Senhor a glória, toda a glória. Amém.
só sou adorador e o meu papel é entregar aquilo que eu não entendo. Eu só preciso aprender a esperar e obedecer e confiar que o tempo de Deus é perfeito. Olhem os lírios do campo, olhe as aves do céu. Deus sempre cuidou e sempre cuidará. Olhe pra tua história, olhe pro que já passou. Deus nunca falhou e nunca falhará. Preciso confiar